Com apenas 13 anos, fui vendida pelo meu próprio pai como esposa de aluguel, num garimpo de Serra Pelada, onde passei 5 anos sendo estuprada por diferentes homens toda semana. Meu corpo negociado pelo preço de algumas pepitas de ouro. Me marcaram com ferro quente como gado quando tentei fugir e fui passada de barraco em barraco como mercadoria. Mas o que eles não sabiam é que enquanto abusavam de mim, eu memorizava cada detalhe. A senha do cofre, as rotinas dos guardas, os pontos fracos do acampamento. E numa noite de bebedeira, eu e mais 11 mulheres executamos o maior roubo de ouro da história daquele garimpo. Sem armas, sem violência, apenas com a inteligência que eles achavam que não tínhamos, carregamos mais de 50 quilos de ouro nas costas e desaparecemos na mata, levando de volta não só o tesouro que eles roubaram da terra, mas também nossa liberdade que eles roubaram de nós. Pois ouça bem, porque essa história de como escapei do inferno e levei o tesouro comigo ficou guardada por quase meio século. Enquanto os Romi todos dormiam bêbados depois de uma festa, nós sumimos na noite como fantasma. Cada grama daquele metal amarelo foi pago com nosso corpo, vendido e revendido, como se a gente fosse menos que bicho. Meu próprio pai me entregou para os braços do capeta por causa de dívida de jogo. Acredita nisso? Eu era criança ainda, sem nem saber direito o que era ser mulher. E passei 5 anos sendo negociada. Meu preço variando conforme o tanto de ouro que cada um daqueles cão tirava da terra. Meu nome é Araci Mendes. Tô com 79 anos nas costas hoje e moro aqui em Porto Velho, desde que fugi daquele lugar amaldiçoado. Esse cabelo grisalho que hoje tá solto nos meus ombros já foi preto como asa de graúna, mas o tempo vai levando tudo, menos as lembranças. As mãos tão toda marcada de tanto trabalho duro, mas ainda consigo trançar palha para fazer cesto e bordar ponto cruz quando as junta não tão doendo muito. Os mais jovens olham para mim e veem só uma velhinha sentada na varanda, balançando na rede e olhando o rio passar. Mal sabem eles que essa mesma velhinha já enfrentou os Romi mais perigoso desse Rondônia e levou embora a riqueza deles toda. Não foi por ambição, não. Foi para sobreviver e salvar outras mulheres que estavam no mesmo buraco que eu. E você que está me ouvindo agora, compartilha comigo nos comentários qual é seu nome e de que cantinho desse Brasil você está conhecendo essa história que mudou a vida de tantas mulheres. Tenho curiosidade de saber quem está do outro lado, ouvindo esse pedaço da minha vida que poucos conhecem. Quem sabe até tem alguém aí de Porto Velho que já me viu andando na feira de domingo sem fazer ideia do que eu vivi. A gente passa a vida toda cruzando com pessoas que carregam história inacreditável dentro do peito, sabia? Minha casa é simples, mas confortável. Bem na beirada do rio Madeira. Daqui da varanda consigo ver as águas correndo, os barcos passando, a vida seguindo seu rumo como sempre seguiu antes de mim e vai seguir depois. O cheiro de café fresquinho se mistura com o perfume das orquídeas que cultivo nos fundos do terreno. Dizem que eu tenho mão boa para a planta, que faço até as mais difíceis florescer. A rede colorida balança com a brisa do rio, aquela mesma que refresca as tardes quentes desse nosso norte. É uma vida simples, mas é minha. Escolhida por mim, não imposta por nenhum homem. Hoje sou avó de 5 netos, tudo já moço e moça, estudando ou trabalhando. O mais velho já me deu até um bisneto, imagine só. Vivo de modo bem modesto, apesar de ter tido muito dinheiro no passado. Preferi investir em terras pequenas, criar umas galinhas, plantar mandioca e milho, viver sem chamar atenção. Porque gente como o Juvencio, aquele que comprou minha vida do meu pai, tem parente e amigo espalhado por todo canto. E mesmo depois de tanto tempo, o medo de ser encontrada nunca saiu de dentro de mim por completo. É tipo brasa que fica coberta de cinza. Parece apagada, mas é só soprar que ela acende de novo. Difícil imaginar que essas mesmas mãos que hoje fazem crochê e carregam neto, já carregaram um saco de ouro e dirigiram um caminhão em fuga por estrada de terra que nem existiam nos mapas.
Mão que já foram amarrada e açoitada quando tentei fugir da primeira vez e não consegui. Mão que aprenderam a contar dinheiro sem saber ler uma letra, que abriram cadeado sem ter a chave, que socaram a cara de um homem 2 vezes meu tamanho na noite, que finalmente conseguimos escapar. As pessoas vivem dizendo que os tempos mudou, que hoje tem lei para proteger mulher e criança. Pode até ser verdade na cidade grande, mas nas beiradas desse Brasil ainda tem muito lugar onde uma menina vale menos que uma espingarda velha. Nos garimpos lá pro fundo da mata, nas fazendas isoladas, nos lugares que a lei não chega, ainda tem muita araci sendo vendida e alugada sem poder fazer nada. Eu consegui escapar, mas quantas não conseguem? Você talvez está se perguntando como uma menina analfabeta de 13 anos conseguiu dar um golpe daquele tamanho nos homens mais perigosos da região. Foi aos pouquinho, com paciência de quem não tem pressa porque não tem saída. Quando a gente está no fundo do poço, aprende a enxergar no escuro. E eu fiquei tanto tempo na escuridão que passei a ver coisa que ninguém mais via. Notava os padrão, as fraquezas, o segredo que os homens escondiam e achavam que nós, por sermos mulher, éramos burra demais para perceber. Lembro como se fosse ontem da primeira noite no garimpo, quando descobri o que ia acontecer comigo de verdade. O Juvencio, dono do lugar, me jogou num barraco de madeira com chão de terra, um colchão sujo num canto e disse: "Agora tu é minha e faz o que eu mandar. Teu pai me devia o preço de 2 vidas, mas vou cobrar só a tua por enquanto." O hálito dele fedia a cachaça e tabaco mastigado. A barba áspera arranhou meu rosto quando ele chegou perto. O corpo pesado em cima do meu, eu mal conseguia respirar. Fechei os olhos e me transportei para longe dali, enquanto ele rasgava a roupa do meu corpo e me quebrava por dentro. Depois dessa noite veio outra e mais outra, e quando achei que não podia ficar pior, descobri que ele alugava nós mulheres para os outros garimpeiros. Quem achava mais ouro podia escolher primeira, e assim por diante. Era como se a gente fosse prêmio numa rifa macabra. Tinha noite que passava por 5, 6 homens diferentes. O corpo doendo tanto que eu mal conseguia andar no dia seguinte, mas tinha que levantar, porque quem não trabalhava, não comia. E assim foi por meses, depois anos. Tempo suficiente para minha alma endurecer e meu cérebro começar a traçar um plano. Com o passar dos dias fui percebendo que aqueles homens, por mais fortes e violentos que fossem, tinham um ponto fraco. A maioria não sabia ler nem escrever direito. Bebiam tanto que falavam mais do que deviam. Confiavam dinheiro e segredo às mulheres porque nos achavam incapazes de entender ou usar aquilo contra eles. Foi aí que comecei a prestar atenção em cada palavra, cada gesto, cada número que eles mencionavam, especialmente durante as contagens de ouro que acontecia toda a última sexta do mês. O barraco do Juvencio tinha um cofre escondido embaixo do assoalho, na parte de trás, onde ele dormia. A combinação era a data de nascimento dele, 050832, algo que descobri ouvindo uma conversa dele com o contador que vinha de Porto Velho. Aos poucos, fui mapeando na minha cabeça onde guardavam as chaves dos caminhão, qual era o melhor caminho para sair da área do garimpo sem passar pelos vigias, quanto combustível tinha em cada veículo. Era como montar um quebra-cabeça, peça por peça, sem que ninguém percebesse. Durante esse tempo, conheci as outras mulheres que estavam na mesma situação. Éramos 6 no início, eu, Teresa, a mais velha que estava lá há 3 anos, Januária, Meire, Dora e Conceição. Depois vieram mais 6, algumas trazidas à força como eu, outras enganadas com promessa de trabalho como cozinheira ou lavadeira. A gente não podia conversar muito, era proibido. Mas criamos nossos códigos, nossas maneiras de trocar informação quando lavava roupa, no rio ou preparava comida. Uma palavra aqui, um olhar ali, um gesto que só nós entendia. Foi assim que, devagar, comecei a plantar a semente da ideia de fuga. Teresa foi a primeira que confiei meu plano. Ela conhecia a planta da região, sabia qual fazia dormir mais pesado,
qual causava dor de barriga forte, qual ajudava a curar ferida. Foi ela quem me ensinou a fazer chá de folha de maracujá do mato, misturado com erva de rato na dose certa. Deixava os home grog sem matar, conhecimento que seria crucial lá na frente. Januária tinha sido professora antes de ser sequestrada e jogada naquela vida, então sabia ler mapa e fazer conta melhor que qualquer uma de nós. Cada uma tinha uma habilidade que, junto, formou nossa arma secreta. Mas talvez você está se perguntando, por que demorei 5 anos para fugir? Porque plano bom precisa de tempo e paciência. Tentativa apressada termina em morte. Isso eu aprendi vendo outras que tentaram e não voltaram. Eu precisava ter certeza absoluta que ia dar certo, porque sabia que não ia ter segunda chance. E precisava esperar o momento perfeito, quando tivesse ouro suficiente no cofre para começar uma vida nova bem longe dali. Esse momento veio quando escutei Juvencio falando com seus capanga que iam buscar mais mercadoria lá nas bandas de Humaitá. O jeito que ele falou me deu um frio na espinha. Era o mesmo lugar onde minha família morava, onde minhas irmãs mais novas estavam. Uma delas, a Celina, já estava com 12 anos, a mesma idade que eu tinha quando fui vendida. Na hora soube que não podia esperar mais, que tinha que agir antes que elas tivessem o mesmo destino que eu. No dia seguinte, começamos os preparativos finais. O grande dia seria durante a comemoração da descoberta de um veio rico que tinham achado na parte norte do garimpo. Ia ter festa, cachaça correndo solta, todo mundo distraído. Era a nossa chance. O plano parecia simples, dito assim, mas cada detalhe foi pensado durante anos. Dopar a bebida, pegar a chave, abrir o cofre, carregar o ouro, sabotear os veículos que ficariam para trás e fugir na calada da noite. 12 mulheres contra mais de 100 homens. Parecia loucura, mas era a nossa única esperança. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, senão tu não vai entender como uma menina vira mulher capaz de comandar o maior roubo de ouro de um garimpo. A gente não nasce sabendo enfrentar o mundo, não. A gente aprende na porrada mesmo, no dia a dia, engolindo choro e juntando força de onde nem sabia que tinha. Nasci em 1946 em Humaitá, no Amazonas, bem na beirada do rio Madeira. Era a 5ª filha de 7, uma família de ribeirinho que vivia da pesca e da extração de látex, da seringueira. Nosso barraco era de madeira e palha, assoalho alto por causa das enchentes. Lembro do cheiro de peixe secando no jiral, da fumaça do fogão a lenha, do barulho dos sapos cantando de noite. Vida simples, mas era nossa. Papai era bom seringueiro nos primeiros anos que lembro. Saía antes do sol nascer com as tigelas e a faca de sangrar seringa. Voltava quando já estava escurecendo com o leite coalhado que virava borracha. Mas aí veio a decadência do ciclo da borracha, depois que a guerra acabou e os americanos pararam de comprar nosso látex. De repente, todo mundo que eu conhecia estava sem trabalho, sem dinheiro, com a despensa vazia. Foi quando o papai começou a beber. No começo era só nos fins de semana, depois virou todo dia. A cachaça transformou ele num bicho. Mamãe, coitada, aguentava tudo calada, sempre com um olho roxo ou um braço marcado. Ela dizia baixinho para nós: "É a cruz que Deus me deu para carregar, minha filha." Mamãe morreu quando eu tinha 9 anos, no parto do meu irmão caçula, o Toninho. Sangrou até secar, porque a parteira estava bêbada igual papai naquele dia. Lembro que fiquei ajoelhada do lado dela, segurando a mão fria, sem entender direito o que estava acontecendo. Foi aí que cresci de vez. No mesmo dia enterramos mamãe, dei banho no bebê recém-nascido e assumi a casa. Eu e minhas irmãs mais velhas, a Zinha e a Dolores, dividimos as crianças pequenas para cuidar. Papai nem apareceu no enterro. A escola para mim durou só 2 anos. Aprendi a soletrar, escrever meu nome, fazer conta bem simples. Depois mamãe morreu e não dava mais para ir. Tinha que cuidar dos pequenos, fazer comida, lavar roupa no rio.
Mas aprendi a contar direitinho, ajudando o papai a vender peixe no mercado. Ele pegava lambari, tucunaré, pirarucu quando tinha sorte, e eu ficava na banca gritando o preço, fazendo troco, negociando com as mulheres da cidade. Desenvolvi uma memória boa para número. Conseguia guardar na cabeça quanto cada cliente devia, quanto tínhamos vendido, qual era o lucro do dia. Logo descobri que papai gastava quase tudo na bebida e no jogo de cartas que rolava nos fundos dos botecos. As crianças em casa passavam fome, enquanto ele torrava o dinheiro apostando com viajante e garimpeiro que passavam por Humaitá. Comecei então a esconder moeda dentro da minha boneca de pano, a única que mamãe tinha feito para mim antes de morrer. Tirava um pouquinho todo dia, guardava, pensando em juntar o suficiente para pegar meus irmãos tudo e sumir dali. Quando tinha 11 anos já tinha juntado o que achava que dava para comprar passagem para Manaus para mim e para as 3 irmãs mais novas. Falei com a Dolores meu plano. Arrumamos trouxinha pequena com roupa e comida, escondemos embaixo da casa esperando a hora certa. Mas papai era desconfiado como todo bêbado. Um dia me seguiu, me viu tirando o dinheiro do esconderijo, me pegou pelos cabelos, me arrastou pela casa toda berrando que eu era ladra ingrata que estava roubando dele. A surra que levei naquele dia quase me matou. Cinto, pau de vassoura, o que tivesse na frente. Quebrou meu braço esquerdo que ficou torto porque nunca foi tratado direito. Fiquei de cama uma semana, ardendo em febre. Foi a Zinha que cuidou de mim, coitada, fazendo chá de casca de laranja com mel e passando banha de sucuriju nas machucaduras. Quando melhorei, papai já tinha achado e bebido todo o dinheiro que eu tinha economizado por mais de um ano. Meu sonho de fugir tinha virado fumaça. Nessa época, Rondônia estava virando a nova promessa de riqueza. Todo mundo falava dos garimpos, das pedras de cassiterita, do ouro que brotava do chão. A BR-364 estava sendo aberta no meio da selva, ligando Cuiabá a Porto Velho. E com ela vinha gente de todo canto do Brasil. Garimpeiro, aventureiro, comerciante, pistoleiro, gente fugindo da polícia. Papai ouvia as histórias de fortuna fácil e os olhos brilhavam. Vivia dizendo que um dia ia juntar dinheiro e ir tentar a sorte por lá. Toda semana passava pela nossa cidade caminhão cheio de homem indo para os garimpos de Rondônia. Paravam para abastecer, comprar cachaça e comida, às vezes dormiam por ali mesmo. Foi num desses dias que papai conheceu Juvencio, um sujeito alto, forte, de bigode grosso e dente da frente faltando. Ele era dono de um garimpo perto de Jaru, tinha vindo pessoalmente buscar ferramenta e mantimento. Papai e ele logo se enturmaram na mesa de carteado do bar do Chico Doido. Durante 3 dias seguidos, papai e Juvencio jogaram e beberam sem parar. Vi de longe enquanto vendia peixe, notei como papai ia ficando cada vez mais vermelho, mais bêbado, mais desesperado. Ele já tinha perdido antes no jogo, mas nunca tanto quanto naqueles dias. Voltava para casa xingando, batendo em tudo e todos, depois saía de novo dizendo que ia recuperar o que perdeu. No 3º dia, não tinha mais nada para apostar. Já tinha perdido o dinheiro da venda de peixe de 1 mês, o terçado novo, até a canoa pequena. Antes de continuar essa história de como fui trocada por uma dívida de jogo, quero fazer um pedido de coração. Manter o canal Vovós do Brasil no ar não é fácil. A equipe viaja por esse Brasil todo, buscando histórias como a minha para que não se percam no tempo. Se essa história está tocando você, considere deixar uma contribuição pelo botão Valeu Demais, que aparece embaixo do vídeo. É aquele símbolo de coração com uma moedinha. Você escolhe o valor, pode ser pouquinho mesmo. É só clicar no símbolo, escolher o valor e confirmar. Isso ajuda a equipe a continuar dando voz a nós, velhas que vivemos o Brasil de antigamente. Agora vamos voltar para 1958, quando meu próprio pai me entregou para o homem que mudaria minha vida do pior jeito possível. Era fim de tarde quando o papai chegou em casa com Juvencio. Nunca vou esquecer da cena. Os dois parados na porta, papai cambaleando de bêbado, Juvencio me olhando de cima a baixo, como quem avalia um animal no mercado. "É essa aí?" ele perguntou,
E papai só fez que sim com a cabeça. Não entendi na hora o que estava acontecendo. Achei que papai tinha arrumado serviço no garimpo e ia levar a gente junto. Que bobagem a minha, né? Zinha, que era a mais velha, estava casada e morando com o marido noutra cidade. Dolores tinha fugido com um mascate meses antes, foi esperta. Sobravam eu, que tinha acabado de fazer 13 anos, e as 3 menores, Ivone de 11, Celina de 8 e Toninho de 4. Juvencio apontou para mim e disse: ela é magrela, mas serve. Tô precisando de mulher lá no garimpo mesmo, e essa já tá no ponto. A dívida fica limpa, Sebastião, mas só por causa que sou bom sujeito. Pelo tanto que tu me deve, tinha que levar 2. Na hora que entendi o que estava acontecendo, um frio subiu pela minha espinha. Papai tinha me vendido para pagar dívida de jogo. 13 anos eu tinha, sem nem saber direito o que significava ser mulher de um homem. Corri pro quarto, me tranquei, gritei que não ia, que preferia morrer. Mas contra a força não há resistência. Papai arrombou a porta, me pegou pelo braço torcido, me arrastou para fora. Tu vai sim, desgraçada. Acha que te criei até agora de graça? Tá na hora de servir para alguma coisa. Juvencio jogou uma trouxa de roupa na minha direção. 2 saias, 3 blusas, um vestido desbotado que logo vi que era grande demais para mim. Se arruma que a gente sai amanhã bem cedo, ele ordenou. E se tentar fugir durante a noite, teu pai e teus irmãozinhos vão pagar. O jeito que ele olhou pro Toninho, que brincava no chão sem entender nada, deixou claro que não era ameaça vazia. Chorei a noite toda, abraçada com Ivone e Celina. Elas também choravam, entendendo que eu estava indo embora, e talvez nunca mais voltasse. Toninho dormia no cantinho, inocente de tudo. Prometi para as meninas que um dia voltaria para buscar elas, que não deixaria acontecer com elas o mesmo que estava acontecendo comigo. Era promessa que eu não sabia se poderia cumprir, mas fiz mesmo assim. Naquela noite não tinha estrela no céu, nem lua. Era como se o mundo todo tivesse escurecido junto com meu futuro. De madrugada, antes mesmo do galo cantar, Juvencio bateu na porta. Tava com mais 2 homens e um caminhão parado na frente de casa. Me despedi dos irmãos com o coração rasgando. Papai nem apareceu para dizer adeus. Tava desmaiado de porre no quarto dele. Talvez fosse melhor assim. Se ele tivesse aparecido, não sei se teria força para não cuspir na cara dele. Me colocaram na carroceria do caminhão, onde já tinham um saco de farinha, barril de combustível, caixa de ferramenta. Tinha também outra menina sentada num canto, encolhida, mais ou menos da minha idade. Era a Meire, que tinha sido comprada de uma família de Lábrea. Ela chorava baixinho, o rosto inchado de tanto chorar. Nos olhamos e reconhecemos uma na outra o mesmo destino, o mesmo medo. Não precisou dizer nada. Naquele momento, sem saber, formamos uma aliança silenciosa que anos depois seria fundamental. A viagem para o garimpo foi um pesadelo que durou 3 dias. Estrada de terra, poeira entrando no nariz e nos olhos, sacolejando tanto que parecia que ia quebrar os ossos tudo. De vez em quando parávamos em algum boteco de beira de estrada para comer farofa com ovo e tomar café. Dormíamos na própria carroceria, encolhidas, cobertas com lona quando chovia. Os homens revezavam na direção. E sempre tinha pelo menos um de olho em nós, para garantir que não tentaríamos pular e fugir. No segundo dia, depois de passar por Porto Velho, pegamos uma estrada ainda pior, quase uma picada no meio da floresta. O caminhão avançava devagar, atolando na lama, às vezes tendo que ser empurrado. Foi nesse trecho que vi pela primeira vez a devastação que o garimpo traz. Áreas inteiras de floresta derrubada, rio marrom de tanta terra revirada, clareiras enormes onde antes só tinha verde. Parecia que a selva tinha sido atacada por algum bicho gigante que arrancava as árvores e cuspia lama. Na tarde do 3º dia, chegamos ao garimpo do Juvencio. Fiquei impressionada com o tamanho. Dezenas de barracos espalhados ao redor de uma área central,
onde ficavam as máquinas, um galpão grande que descobri depois ser onde guardavam equipamento e processavam o minério. Homens sujos, alguns só de bermuda apesar do sol forte, trabalhavam em buracos escavados na terra. Outros carregavam saco e baldes. O ar tinha cheiro de suor, de lama, de coisa podre e queimada. Juvencio nos levou direto para o barraco dele, o maior do lugar, feito de madeira serrada em vez de palha como os outros. Tinha uma sala com mesa e cadeira, um quarto nos fundos separado por cortina, uma cozinha pequena. "É aqui que tu vai ficar", ele disse para mim, apontando para o quarto dele. Para Meire, apontou na direção de outro barraco. "Tu vai ficar com o Neco, meu capataz. Ele pagou bom por tu." E assim, sem mais nem menos, nossos destinos foram selados. Olhei em volta e vi algumas mulheres de longe, carregando roupa para lavar ou panela com comida. Notei como todas andavam de cabeça baixa, como pareciam magra e cansada. Vi como os homens olhavam para elas com um jeito que me deu calafrio. Naquele momento caiu a ficha de verdade. Eu não tinha ido para lá para cozinhar ou limpar. Eu era mercadoria, tinha sido vendida para o prazer daqueles homens e ninguém viria me salvar. A tristeza foi tão grande que não consegui nem chorar. Era como se tivesse secado por dentro. Juvencio me mostrou o resto do barraco, falando como se estivesse me fazendo um favor. "Tu vai ter comida todo dia, roupa limpa, até remédio se ficar doente. É melhor que muita gente por aí, só tem que obedecer e não dar trabalho." Apontou pela janela para um toco de árvore grande no meio do terreiro. "Ali é onde amarramos quem tenta fugir ou roubar. Não vai querer conhecer aquele lugar de perto, eu garanto." Vi que tinha uma espingarda encostada na parede, facão terçado. Mesmo que eu conseguisse passar por Juvencio, tinha os capanga lá fora, a selva fechada em volta, quilômetros e quilômetros até a cidade mais próxima. Não conhecia a região. Não tinha para onde ir, nem dinheiro, nem ninguém que pudesse me ajudar. Estava completamente presa numa armadilha sem saída. Quando a noite chegou, Juvencio voltou para o barraco cheirando a cachaça. Jogou para mim um vestido desbotado. "Bota isso aí e se lava naquela bacia. Não gosto de mulher fedendo a poeira de estrada." Obedeci porque não tinha escolha. O vestido era grande demais. Devia ter sido de outra mulher antes. Fiquei me perguntando onde ela estaria agora, se tinha conseguido escapar ou se tinha morrido ali mesmo. O que aconteceu naquela noite, e em tantas noites depois, ainda me dá pesadelo às vezes. Não vou contar os detalhes porque tem coisa que é pesada demais mesmo depois de tanto tempo. Só digo que perdi minha infância e minha inocência ali, naquele colchão sujo, com um homem que me via como objeto que tinha comprado e podia usar como bem entendesse. Chorei até dormir, rezando para acordar em casa e descobrir que tudo não passava de sonho ruim. Mas quando o sol nasceu, eu ainda estava naquele inferno. E seria assim por muito, muito tempo. Na chegada ao garimpo, depois de 3 dias em cima daquele caminhão aberto, meu corpo inteiro doía. Os solavancos da estrada de terra tinham deixado roxo nas costelas. O sol tinha queimado meus braços e rosto. A poeira tinha grudado em cada pedacinho da pele junto com o suor. Quando finalmente descemos em Jaru, no meio daquele mundo que parecia o fim de tudo, fiquei sem ar com o que vi. Era como se tivessem aberto uma ferida enorme na terra. Onde antes devia ter mata fechada, agora eram só buraco, lama, água barrenta correndo para todo lado. Os homens andavam como bicho lá dentro. Sujos de terra até as orelhas, sem camisa, com bota enlameada, gritando palavrão uns para os outros. O cheiro, nunca vou esquecer. Suor azedo, fumaça de motor, comida passada, esgoto a céu aberto, tudo misturado num fedor que fazia o estômago revirar. Barracos de madeira e lona esticada em todo canto, ferramentas espalhadas, pedaços de máquina quebrada. Não tinha nada bonito ou limpo para onde olhar. Logo de cara percebi que quase não tinha mulher ali. Contei 6,
todas parecendo mais morta que viva, arrastando os pés carregando trouxa de roupa, baldes de água, panela. Só olhando já dava para ver que tinham apanhado, que estavam ali obrigada. Quando uma delas passou perto de nós de cabeça baixa, vi marca roxa no braço e um corte mal cicatrizado na bochecha. Ela nem olhou na nossa direção, como se quisesse ser invisível. "Essas aí são de quem?" perguntou um dos homens que tinha vindo com a gente no caminhão, apontando para uma das mulheres. "A de azul é do Tonho, aquela magricela ali é do Zeca, e aquela de saia vermelha é do Nem", respondeu Juvencio como quem fala de objetos. "São todas propriedade particular, não se mete não. Se quiser mulher, fala comigo que às vezes alugo por diária." Foi aí que entendi completamente o horror do que tinha pela frente. O barraco do Juvencio era o melhor do garimpo, o que não quer dizer muita coisa. Tinha 2 cômodos divididos por uma cortina de saco de estopa costurada, telhado de zinco que esquentava que nem brasa no sol, chão de terra batida. A cama era um estrado de madeira com colchão fino e encardido. Tinha uma mesa na entrada, um fogão a lenha na parte de fora debaixo de uma coberta, um baú trancado com cadeado que depois vinha a descobrir que era onde guardavam o ouro. A primeira noite com Juvencio, meu Deus do céu, já vivi tanta coisa nessa vida, já passei por tanto, mas essa lembrança ainda dói como se fosse ontem. Ele chegou cheirando a cachaça e suor, me jogou no colchão e rasgou a roupa que eu tinha. Fechei os olhos e mordi o lábio até sangrar para não gritar, porque sabia que se gritasse ia ser pior. A dor foi tanta que achei que ia desmaiar. Senti como se estivesse quebrando por dentro. Quando acabou, ele simplesmente virou para o lado e dormiu, roncando feito porco. Chorei a noite toda em silêncio. Lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sem fazer barulho nenhum. Misturava vergonha, nojo, ódio, desespero, tudo junto no meu peito de um jeito que achei que ia explodir. Aquele homem tinha tirado algo de mim que nunca mais ia voltar. Não era só o corpo, era a inocência, a esperança, a dignidade. Tudo que uma menina de 13 anos devia ter guardado ainda por muito tempo. Os dias seguintes não foram muito diferentes. De manhã tinha que levantar cedo, fazer café, lavar roupa no córrego, cozinhar arroz com feijão e às vezes alguma carne de caça. À noite, o mesmo abuso, às vezes mais de uma vez. Me sentia como um pano de chão usado e jogado de canto. Os hematomas no corpo nem chegavam a sarar direito antes de aparecerem outros novos. Aprendi a me desligar da minha própria pele, a sair do meu corpo durante aqueles momentos como se estivesse vendo tudo de longe. Depois de uns 2 meses, quando já estava quebrada, como eles diziam, veio a novidade pior ainda. Juvencio entrou no barraco uma tarde e falou: "Se arruma que hoje tu vai servir o Tibúrcio. Ele achou uma pepita grande e merece um agrado especial. Me deu 2 gramas de ouro por uma noite contigo." Não tive nem tempo de processar direito o que aquilo significava. Fui empurrada para outro barraco, onde um homem barrigudo e banguela me esperava com um sorrisão nojento. E assim começou o sistema de aluguel. Era como se eu fosse uma ferramenta que trocava de mão. Uns dias era do Juvencio, outros dias era do Neco, do Tibúrcio, do Zeca, de quem pagasse mais. O preço variava conforme o tamanho da pepita que traziam. Tinha homem que mal aguentava ficar em pé de tão bêbado, outros que eram violentos, que batiam por gosto. Uma noite, um deles quase me estrangulou. Achei que ia morrer ali mesmo, com as mãos dele apertando meu pescoço. Eu não era a única nessa situação. As outras mulheres também eram alugadas pelos seus donos. Era o jeito que eles tinham de ganhar ouro extra sem precisar cavar buraco. Nós éramos a mina deles, o filão que não secava. Comecei a identificar o padrão. Quem achava ouro no garimpo tinha direito de escolher qual mulher queria para aquela noite, e os donos recebiam o pagamento. Era um sistema todo organizado com regras próprias, onde nós não tínhamos voz nenhuma.
Aguentei aquilo por 6 meses direto antes de tentar fugir pela primeira vez. Numa noite em que Juvencio bebeu tanto que desmaiou, peguei uma faca pequena da cozinha, um saco com um pouco de farinha que tinha escondido embaixo da cama e saí de fininho do barraco. Coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Passei por trás dos barracos, rastejando quase, até chegar na beirada do acampamento. A mata fechada ali na frente parecia assustadora, escura, cheia de barulho de bicho. Mas não podia ser pior do que o que eu estava vivendo, pensei. Corri feito doida para dentro do mato, sem olhar para trás, sem saber para onde estava indo, só querendo distância daquele inferno. Passei a noite toda assim, correndo, tropeçando, me arranhando nos espinhos e galho, com medo de cobra, de onça, mas com mais medo ainda dos homens que sabia que viriam atrás de mim. Quando amanheceu, estava exausta, perdida, toda rasgada pela vegetação. Parei para beber água num córrego e comer um pouco da farinha. Foi quando ouvi os cachorros latindo. Gritei por dentro. Eles tinham vindo atrás com um cachorro de caça. Tentei correr mais, mas estava fraca demais. Não demorou nem 1 hora para me acharem. 3 capangas do Juvencio com espingarda e facão, rindo da minha cara, dizendo que agora sim eu ia aprender a não dar trabalho. Me arrastaram de volta para o garimpo como se eu fosse um animal, amarrada com corda nas mãos. Quando chegamos, todo mundo parou para olhar. Os homens rindo, as mulheres de cabeça baixa, sabendo o que viria a seguir. Juvencio estava esperando no meio do terreiro, do lado daquele toco de árvore grande que servia de pelourinho. Tinha uma fogueira acesa e dentro dela um ferro de marcar gado esquentando até ficar vermelho. Tu acha que pode me roubar sua cadela? Ele gritou na minha cara. Acha que pode fugir de mim? Tu é minha, comprei e paguei. E agora vou te marcar para todo mundo saber de quem tu é. Me amarraram ao toco, rasgaram minha blusa nas costas. Vi quando ele tirou o ferro da brasa, vermelho de tão quente. O cheiro de carne queimada e o som do meu próprio grito ainda voltam nos pesadelos. Ele marcou meu ombro esquerdo com a letra J, de Juvencio, como se marca animal. Desmaiei de dor. Quando acordei, estava de volta no barraco, ardendo em febre, a ferida nas costas, latejando como se tivesse bicho comendo por dentro. Pensei que ia morrer ali mesmo, e por um tempo até desejei isso. Mas o corpo da gente é teimoso, quer viver mesmo quando a alma já desistiu. Uma das outras mulheres, a Teresa, cuidou de mim escondida. Ela era paraense, mais velha, já estava lá fazia 3 anos. Lavou a ferida com água fervida com folha de copaíba, fez uma pasta de erva que ajudou a cicatrizar. Foi assim que comecei a fazer amizade com as outras mulheres do garimpo. A Teresa se tornou quase uma mãe para mim. Ela me ensinou a sobreviver naquele lugar, como evitar os pior castigo, como agradar os homens sem se destruir por dentro, que erva servia para não pegar barriga, algo que eu nem sabia que era possível até então. Ela sabia muito de planta do mato e remédio natural, conhecimento que tinha aprendido com a avó dela, que era curandeira numa aldeia lá para as bandas do Pará. Se tu quer escapar daqui um dia, tem que ser mais esperta que eles, Teresa me dizia baixinho quando lavávamos roupa no córrego. Não adianta tentar correr na doida. Tem que planejar, ter paciência, observar. No começo não acreditei muito. Achava que ela tinha se conformado, que tinha desistido. Mas aos poucos fui entendendo que ela estava certa. Força bruta não ia me tirar dali. Só a inteligência podia. Comecei então a mudar de estratégia. Em vez de mostrar raiva e resistência, passei a fingir que tinha aceitado o meu destino. Baixava os olhos quando falavam comigo, sorria quando mandavam sorrir, não reclamava de nada. Por dentro continuava odiando cada segundo, cada toque, cada humilhação. Mas por fora, era a mulher obediente que eles queriam que eu fosse. E enquanto fingia submissão, observava tudo. Agora, antes de contar como descobri a senha do cofre que mudaria meu destino, quero ver quem tem estômago forte para deixar um like nesse vídeo
porque o que vem por aí é tão pesado que aposto que metade de vocês vai tirar o dedo do botão de curtir. Só quem tem coragem de encarar a verdade nua e crua vai conseguir clicar. Tô de olho para ver quem é valente de verdade. Notei logo que Juvencio, por mais poderoso que fosse ali dentro, tinha uma fraqueza grande. Não sabia ler nem escrever direito. Quando chegava a correspondência, pedia para outro ler. Quando tinha que fazer conta, usava o dedo ou graveto para riscar na terra. Uma vez por mês, vinha um contador de Porto Velho, um tal de seu Adalberto, homem magrelo de óculos, que organizava as contas e os ganhos do garimpo. Era nesse dia que Juvencio ficava mais nervoso, andando de um lado para o outro, conferindo tudo 3 vezes. Durante essas visitas do contador, eu servia café e comida para eles, enquanto conversavam sobre negócio. Fingia que não estava prestando atenção, que era só parte da mobília. Mas meus ouvidos estavam afiados como nunca. Foi assim que descobri quanto ouro saía dali todo mês, onde guardavam os documentos, qual era a combinação do cofre, a data de nascimento do Juvencio, 050832, quanto cada capanga ganhava, qual era a rota que o ouro fazia até chegar em Porto Velho. Também comecei a prestar atenção na rotina do garimpo. Que hora cada homem entrava e saía do trabalho, que dia chegava mantimento, quando trocavam os turnos da vigilância, quem bebia mais e ficava incapacitado, quem tinha as chaves dos caminhão e jipe. Era como montar um quebra-cabeça enorme na minha cabeça, juntando informação que um dia poderia ser útil. Não sabia quando nem como, mas sabia que precisava estar preparada. No começo, o Juvencio desconfiava de tudo que eu fazia. Se eu pegava uma panela diferente para cozinhar, ele já vinha ver o que eu estava aprontando. Se eu conversava muito tempo com outra mulher no córrego, mandava me chamar e perguntar o que a gente tanto falava. Mas com o tempo, vendo que eu estava comportada, que nunca mais tinha tentado fugir nem desobedecer, ele foi baixando a guarda. A marca queimada no meu ombro tinha funcionado, pensava ele. Tinha me domesticado. Depois de uns 2 anos vivendo assim, comecei a ganhar certos privilégios. Podia cozinhar para ele e para os capanga mais próximos, o que me dava acesso à conversa e informação. Podia lavar o ouro nos dias de pesagem, o que me ensinou como identificar o metal bom do falso, quanto pesava cada pepita, como embalar para transporte. Até pude aprender a dirigir o jipe, porque Juvencio achou que seria útil ter alguém que pudesse buscar peça ou mantimento na cidade, sem precisar tirar um homem do garimpo. Cada nova liberdade era uma peça a mais no meu plano de fuga. Cada novo conhecimento era uma ferramenta que um dia usaria contra eles. As outras mulheres também foram se aproximando de mim aos poucos, vendo que eu tinha ganhado a confiança dos home. Começamos a formar uma rede silenciosa, trocando informação quando passava uma pela outra, deixando o recado escondido, criando códigos que só nós entendia. Além da Teresa e da Meire, que tinha vindo comigo no mesmo caminhão, conheci a Januária, que tinha sido professora em Manaus, antes de ser sequestrada e trazida para ali. A Dora, que era do Ceará e tinha 3 filhos que deixou com a mãe. A Conceição, que foi enganada achando que ia trabalhar de cozinheira num restaurante. Mais tarde vieram outras, a Rosa, a Lourdes, a Cida, a Ivonete, a Marlene, a Neuza, cada uma com sua história de terror, mas todas com a mesma vontade de sair dali. Com o tempo, fui construindo uma reputação de ser diferente das outras. Os homens diziam que eu era mais inteligente, mais civilizada, que sabia conversar, que não dava trabalho. O próprio Juvencio se gabava de ter me educado bem, como se eu fosse um cachorro que aprendeu truque novo. Essa falsa confiança me permitiu estar em lugar que as outras mulheres não podiam, ouvir conversa que não deveria ouvir, ter acesso a coisas que normalmente estariam fora do meu alcance. Foi numa dessas conversas, servindo cachaça para os homens depois de um dia de trabalho, que ouvi algo que gelou meu sangue.
Juvencio estava falando com um homem que tinha acabado de chegar de Humaitá, minha cidade natal. E aquelas meninas que o Sebastião tem, as irmãs dessa aí, ele apontou para mim com o queixo. Ainda estão lá? O homem respondeu que sim, que a Celina já estava com 12 anos, uma mocinha, como ele disse, nojento. Tô pensando em pegar ela também, disse Juvencio. O velho Sebastião ainda me deve, e essa aqui tá ficando velha. O mundo parou naquele instante. Minha irmãzinha que eu tinha deixado para trás, que tinha jurado proteger, podia ter o mesmo destino que eu. Aquilo foi como um soco no estômago. Saí de perto cambaleando, fingindo que ia buscar mais comida, mas na verdade era para não desmaiar ali mesmo. Encostei na parede da cozinha, respirando fundo, tentando não vomitar. Naquele exato momento, soube que não podia mais esperar. Tinha que sair dali e rápido, antes que fosse tarde demais para Celina. Foi a gota d'água que me fez transformar todos aqueles anos de observação e planejamento em ação. Naquela mesma noite, depois que Juvencio caiu no sono, saí de fininho e fui até o barraco da Teresa. Acordei ela cutucando de leve no braço. Chegou a hora, sussurrei. Eles vão buscar minha irmã. Não posso esperar mais. Ela me olhou por um tempo em silêncio. Depois assentiu com a cabeça. Vou falar com as outras, respondeu baixinho. Quanto tempo temos? Não sei, admiti. Mas não deve ser muito. A partir dali, cada segundo contava. Não era mais só sobre mim, era sobre salvar minha irmã daquele destino horrível. Era sobre todas nós, todas aquelas mulheres que tinham virado mercadoria, que tinham perdido anos das suas vidas naquele inferno. E eu jurei para mim mesma, olhando para o céu estrelado daquela noite, que não importava o que acontecesse comigo, eu não deixaria que pegassem minha irmã, nem que eu tivesse que botar fogo no garimpo inteiro e morrer junto. A partir daquela noite, depois de ouvir que o Juvencio estava de olho na minha irmãzinha, minha cabeça virou uma máquina de planejar. Era como se todo pedacinho de informação que eu tinha juntado nesses anos finalmente fizesse sentido junto. Não podia ser uma fuga qualquer. Precisava ser certeira, porque se desse errado, a gente não teria segunda chance. Eu já tinha a marca do ferro no ombro para me lembrar disso todo santo dia. Na manhã seguinte, comecei a prestar ainda mais atenção nos padrão do garimpo. Que hora cada capanga trocava de turno na vigilância? Onde guardavam as chaves dos veículos? Qual era o caminho que o dinheiro e o ouro faziam até chegar no cofre? Quem bebia mais e quem ficava mais violento quando bêbado? Memorizei cada detalhe com uma precisão que nem eu sabia que tinha. Era como se meu cérebro entendesse que disso dependia a nossa vida. Teresa foi a primeira que trouxe para o plano. Ela conhecia um chá de erva da soneira, misturada com folha de maracujá do mato, que deixava qualquer um dormindo feito pedra. Minha avó usava quando precisava arrancar dente podre de gente medrosa, ela explicou. A pessoa não sente dor, não acorda nem com um tiro de espingarda por perto. Esse conhecimento seria essencial. Depois convenci a Januária, que sabia ler mapa e tinha noção de direção. A Dora, que era forte e determinada. A Meire, que conhecia bem a região. A Conceição, que tinha ouvido bom e percebia quando alguém estava se aproximando antes de todo mundo. As outras 6 mulheres que vieram depois, a Rosa, a Lourdes, a Cida, a Ivonete, a Marlene e a Neuza, foram mais difíceis de convencer. Algumas tinham tentado fugir antes e carregavam marca do castigo. Outras tinham família sendo ameaçada lá fora. Teve quem achasse que era armadilha, que eu estava testando a lealdade delas a mando do Juvencio. Tive que ganhar a confiança de cada uma, mostrar que eu também tinha a pele marcada, que também tinha tudo a perder, que entendia o medo delas. A gente tem 2 escolhas, eu dizia quando conseguia um momento a sós com cada uma delas. Ou morre aqui aos pouquinhos, todo dia um pedaço, até não sobrar nada. Ou arrisca tudo de uma vez para ter uma chance de vida verdadeira lá fora.
Uma por uma, elas foram concordando. No fim, éramos 12 mulheres unidas pelo mesmo plano, pelo mesmo sonho de liberdade, pela mesma certeza de que era agora ou nunca. Com todo o cuidado do mundo, começamos a desviar e esconder coisa que ia ser necessária para a fuga. Um pouquinho de cada vez, nada que fizesse falta de imediato e levantasse suspeita. Farinha, carne seca, feijão, guardado em lata bem fechada para bicho não comer, enterrado em ponto marcado na mata. Faca pequena, linha de pesca, anzol, fósforo em saquinho plástico para não molhar. Até uma parte pequena do ouro em pó que eu desviava na hora de lavar. Tão pouco de cada vez que ninguém notaria, mas que ao longo de meses somou um punhado considerável. Escondemos essas coisas em 5 lugares diferentes na mata. Se um fosse descoberto, ainda tinha os outros. Usávamos marco natural para não confundir. A árvore com tronco torto, a pedra com formato de tartaruga, o córrego que fazia barulho de chocalho. Nada escrito, tudo guardado só na memória, porque papel podia ser achado. Cada uma decorou todos os esconderijos, caso nos separássemos durante a fuga. Enquanto isso, foi me tornando cada vez mais útil para o Juvencio. Sugeri que eu aprendesse a dirigir o caminhão e o jipe para poder buscar mantimento na cidade quando precisasse. Assim não precisa tirar nenhum homem do garimpo só para isso, argumentei, usando a ganância dele a meu favor. A ideia pegou. Um dos capanga me ensinou o básico em 3 dias. Eu já tinha visto tanto eles dirigindo que peguei rápido. Logo estava levando e trazendo carga pequena, sempre com um vigia junto, claro. Nessas viagens para Jaru e às vezes até Porto Velho, memorizei cada curva da estrada, cada ponte, cada atalho. Notei qual trecho alagava na chuva, onde o barro ficava mais pesado, onde dava para cortar caminho por dentro da mata. Prestei atenção nos postos de fiscalização, nos horários que tinha mais ou menos movimento. Tudo isso ia ser crucial quando chegasse a hora de fugir de verdade. Também convenci o Juvencio a me deixar ajudar com a contabilidade simples do dia a dia. O seu Adalberto só vem uma vez por mês, mas o movimento é todo dia. Eu sei fazer conta de cabeça, posso ajudar a controlar o que entra e sai. Nisso eu estava sendo sincera. Sempre tive facilidade com número, mesmo sem estudo. Logo ele me deixava anotar quanto cada garimpeiro tinha encontrado, quanto valia, quanto ia para o pagamento dos capanga. Não que confiasse totalmente em mim, sempre conferia tudo. Mas esse acesso me deu informação valiosa sobre quando o cofre estaria mais cheio. Passamos quase 1 ano planejando cada detalhe. A gente sabia que precisava de uma noite especial quando a maioria dos homens estivesse distraída ou bêbada. A chance veio quando descobriram um veio rico de ouro na parte norte do garimpo. Era o maior achado em anos, segundo eles. Juvencio já estava comemorando antes mesmo de tirar tudo de lá, falando em comprar mais terra, expandir o negócio. Vai ter festa grande, ele anunciou. Cachaça liberada para todo mundo. Era o sinal que a gente esperava. Nos dias que antecederam a festa, aceleramos os preparativos. Teresa preparou o chá especial dela, deixando secar as folhas escondidas embaixo do barraco. Januária desenhou um mapa da região de memória, usando carvão num pedaço de pano, que depois lavaria para não deixar rastro. Cada uma sabia exatamente o que tinha que fazer quando chegasse a hora. Na véspera da festa, Juvencio me chamou e disse algo que quase estragou tudo. Amanhã, depois da comemoração, vou mandar o Tião e o Zé buscar a menina lá em Humaitá. Meu coração gelou. Ele estava falando da minha irmã. Já acertei tudo com teu pai. Ela já tá grandinha, que nem tu era. Fiz força para não demonstrar o pânico que senti. Apenas assenti com a cabeça, de olho baixo como ele esperava. Mas por dentro estava gritando. Não tinha mais tempo. Tinha que ser naquela noite mesmo. Avisei as outras em sussurro rápido, enquanto lavava roupa, enquanto cozinhava, em qualquer momento que dava para trocar uma palavra sem levantar suspeita. É hoje, quando a lua estiver no alto. Todas confirmaram com olhar ou gesto discreto. Estava tudo pronto.
Tinha chegado a hora de apostar nossas vidas naquele plano. A festa começou depois do pôr do sol. Mataram 2 porcos do mato, fizeram farofa, arroz, feijão. A cachaça corria solta. Os homens bebiam, cantavam, contavam história de caçada e mulher. As 12 de nós servíamos comida e bebida, de cabeça baixa, aparentemente submissas como sempre. Só que dessa vez, cada copo de cachaça que servia para o Juvencio e para os capanga vinha com um pouquinho do chá da Teresa misturado. Não dava gosto, não mudava a cor, mas fazia efeito em menos de 1 hora. Lá pelas 10 da noite, a maioria já estava caindo de bêbada. Alguns já dormiam esticados no chão mesmo. Outros ainda cantavam, mas a voz já estava enrolada, o corpo mole. Juvencio foi um dos últimos a cair, sentado na cadeira dele, a cabeça pendendo para o lado, roncando alto. Esperamos mais meia hora para ter certeza que o efeito do chá tinha pegado direito. Depois, começamos a agir. Primeiro, Cida e Ivonete foram para os barracos pegar as trouxas que já tínhamos preparado. Dora e Lourdes correram pegar o suprimento escondido no ponto mais próximo na mata. Januária, Meire e eu fomos direto para o barraco do Juvencio para o cofre. Eu sabia a combinação, 050832. Girei os números devagar, com cuidado para não fazer barulho. Quando abriu, quase não acreditamos na quantidade de ouro e dinheiro que tinha lá dentro. Não era só o do achado recente, era de meses acumulado. Enchemos 3 sacos de estopa com tudo que conseguimos carregar. Enquanto isso, Teresa, Conceição e Rosa estavam sabotando os outros veículos para ninguém poder vir atrás de nós. Tiraram peça do motor, esvaziaram pneu, esconderam chave. Marlene e Neuza desligaram o rádio e cortaram os fios para não conseguirem pedir ajuda para outro garimpo ou para a cidade. Cada uma sabia exatamente o que fazer e quanto tempo tinha para isso. Tudo ia correndo perfeito, até que Juvencio começou a acordar quando eu estava fechando o cofre. Acho que a ansiedade fez eu fazer algum barulho, ou talvez ele fosse mais resistente ao chá do que imaginávamos. Ele abriu os olhos devagar, confuso, então me viu ali parada com um saco cheio nas mãos. Por um segundo ficamos só nos olhando, ele tentando entender o que estava acontecendo, eu com o coração quase saindo pela boca. "O que tu tá fazendo, sua cadela?" ele perguntou, a voz ainda grogue, tentando se levantar. Foi quando saquei a faca pequena que tinha escondido na cintura. Não era grande coisa, mais faca de cozinha que arma, mas naquele momento me deu a coragem que precisava. As outras mulheres já tinham saído com o ouro. Eu era a última no barraco. "Tô fazendo o que devia ter feito há muito tempo", respondi. E minha voz saiu firme de um jeito que nem eu esperava. "Tô levando de volta o que você roubou de nós. Não só o ouro, mas os anos da nossa vida, a nossa dignidade." Ele tentou vir para cima de mim, mas estava tão grogue que mal conseguia ficar em pé. Caiu de joelho no chão, ainda tentando me alcançar. Foi quando despejei tudo que tinha guardado esses anos. "Você acha que é dono da gente? Que pode comprar gente que nem compra animal? Que pode marcar nossa carne com ferro quente? Olha bem para mim agora, Juvencio. Sou eu quem está no comando. E tu nunca mais vai pôr a mão na minha irmã, nem em nenhuma outra menina." Enquanto falava, ia andando de costas para a porta sem tirar os olhos dele, a faca apontada na direção dele. Ele xingava, ameaçava, mas estava fraco demais para fazer qualquer coisa. No último momento, antes de sair correndo, falei: "Essa marca que você pôs no meu ombro, vou carregar com orgulho agora. Vai me lembrar todo dia que eu fui mais forte que você." Corri para o caminhão onde as outras já estavam esperando, amontoadas na carroceria com um saco de ouro e mantimento. Só a Januária estava na cabine comigo para ajudar com o mapa e direção. Dei partida rezando para tudo dar certo. O motor pegou de primeira, graças a Deus. Arranquei dali com tudo que o caminhão velho aguentava, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. A fuga foi uma aventura à parte. Pegamos a estrada de terra na direção contrária de Jaru para despistar. Depois de uns 20 quilômetros,
entramos num ramal que só quem conhecia bem a região sabia que existia. Era praticamente só mato fechado, galho batendo na lataria, mas era a nossa melhor chance de sumir sem deixar rastro fácil de seguir. Dirigimos a noite toda, parando só quando o caminhão ameaçava atolar em algum trecho mais barrento. Nessas horas, todas desciam e empurravam. Mão delicada de mulher que eles achavam que só servia para cozinhar e lavar, agora empurrava um caminhão de 3 toneladas para fora do atoleiro. A determinação dava força que a gente nem sabia que tinha. Chegamos na margem de um rio antes do amanhecer. Não dava para atravessar com o caminhão. Seria nossa maior vulnerabilidade. Precisávamos atravessar a nado ou de canoa e deixar o veículo para trás. Por sorte, Meire conhecia um velho ribeirinho que morava por ali e tinha uma canoa grande. Pagamos ele com um pouco do ouro para nos ajudar a atravessar com nossa carga. O resto da viagem foi por terra e água, evitando a estrada principal, dormindo escondida na mata, sempre com medo de ouvir motor de jipe ou latido de cachorro atrás de nós. Cada barulho na floresta fazia a gente congelar de medo. Cada vez que precisávamos pedir ajuda para alguém, era um risco calculado. Quem garantia que a pessoa não era conhecida do Juvencio ou não se venderia por um punhado de ouro? Depois de 5 dias assim, chegamos finalmente em Porto Velho. Estávamos sujas, cansadas, famintas, mas livres. Pela primeira vez em anos, podíamos andar sem ninguém vigiando, sem ninguém dizendo o que fazer, sem ninguém achando que era dono de nós. A sensação é difícil de explicar para quem nunca perdeu a liberdade. É como nascer de novo. A primeira coisa que fiz com minha parte do ouro foi comprar passagem para Humaitá. Precisava chegar lá antes que os capanga do Juvencio se recuperassem e fossem atrás da minha irmã. Januária veio comigo para ajudar. O resto do grupo seguiu para direções diferentes, algumas voltando para as suas cidades natal, outras indo para lugar onde ninguém as conhecia para começar vida nova. Você acha que fiz errado em roubar aquele ouro? Em outra circunstância, eu seria apenas uma ladra, mas naquele inferno... O que você teria feito no meu lugar? Me diz nos comentários se teria feito diferente ou se teria ficado e aceitado aquela vida. Porque até hoje, quase 60 anos depois, quando as pessoas me perguntam se me arrependo, eu respondo com toda a certeza do mundo. O único arrependimento que tenho é de não ter feito antes. Mas a história não acaba aí. O mais difícil ainda estava por vir. Chegar em Humaitá, enfrentar meu pai, tirar minhas irmãs de lá antes que o Juvencio ou seus homens aparecesse. E depois disso, construir uma vida nova do zero, com medo constante de ser encontrada, sempre olhando por cima do ombro. Carregar o peso não só do que tinham feito comigo, mas também do que eu tinha feito para sobreviver. Foi uma luta que continuou por muito tempo depois daquela noite de fuga. Depois daquela fuga cinematográfica, nosso primeiro respiro de verdade foi em Porto Velho. Chegamos de madrugada, 12 mulher magra, suja, assustada, mas com os olhos brilhando de uma coisa que a gente quase tinha esquecido como era: esperança. No terreiro de uma benzedeira conhecida da Teresa, longe de olhos curiosos, dividimos o ouro e o dinheiro que tínhamos conseguido. Foi a coisa mais justa que já vi na vida. Partes iguais para cada uma sem discussão. Afinal, todas tinham arriscado o mesmo. Ali mesmo decidimos nos separar. Era mais seguro assim. Juntas seríamos um alvo fácil, chamaríamos atenção. Separadas, cada uma poderia se misturar, desaparecer na multidão. Juramos manter segredo até o fim da vida sobre o que tínhamos feito. Algumas choraram na despedida, outras ficaram em silêncio, mas todas sabiam que era necessário. Cada uma seguiu um rumo diferente. Teresa foi para o Pará, sua terra natal. Januária ficou comigo para me ajudar a resgatar minhas irmãs. As outras foram para Cuiabá, Rio Branco, Belém, Boa Vista. Quanto mais longe, melhor. A primeira coisa que fiz com minha parte do ouro foi comprar passagem para Humaitá. O medo de chegar tarde demais me comia por dentro. Mas antes precisava me preparar.
Com a ajuda de Januária, que tinha mais estudo, encontramos um homem que fazia documento. Não era barato, mas precisava de uma identidade nova. Araci Mendes não podia mais existir. Cortei o cabelo bem curto, mudei o jeito de vestir, aprendi a falar diferente. Em 2 dias, saí de Porto Velho como Maria das Dores, uma viúva indo visitar parente. Chegando em Humaitá, meu coração quase saía pela boca. Tudo parecia menor do que eu lembrava, mais triste. Fui direto para a casa da minha infância, mas tomando cuidado para não ser reconhecida. Descobri que meu pai tinha morrido meses antes, afogado depois de cair bêbado no rio. Não senti nada, nem alívio, nem tristeza, nem raiva. Era como se falassem de um estranho. Ivone, minha irmã, que agora tinha 16 anos, estava cuidando de Celina, de 13, e Toninho, de 9. Viviam de favor na casa de uma vizinha, fazendo serviço em troca de comida e teto. Observei eles de longe por um dia inteiro, tentando criar coragem para me aproximar. Como explicar quem eu era? O que tinha acontecido? Por que tinha sumido todos esses anos? Eles nem deviam lembrar direito de mim. No final, decidi que era melhor não revelar completamente quem eu era. Me apresentei como uma prima distante, que tinha conhecido a mãe deles. Disse que vinha ajudar, que sabia que a situação estava difícil. Ofereci levar eles comigo para Manaus, onde tinha conhecido alguém que podia dar estudo e vida melhor para eles. Ivone desconfiou no começo, mas a situação deles era tão precária que acabou aceitando. Saímos de Humaitá no dia seguinte, e só quando já estávamos longe, no barco subindo o rio, contei parte da verdade. Falei que era a irmã mais velha deles, que tinha sido levada à força, mas que agora tinha conseguido se libertar e queria dar uma vida melhor para a família. Não contei sobre o ouro roubado, nem sobre os abusos. Eles ainda eram criança, não precisavam carregar esse peso. Ivone chorou muito quando soube. Disse que tinha sonhado comigo voltando, que algo dentro dela já sabia quem eu era desde o primeiro momento. Em Manaus, comprei uma casa pequena num bairro tranquilo, longe do centro. Não era nada luxuoso, mas tinha 3 quartos, cozinha, quintal com algumas árvores frutíferas. Matriculei Celina e Toninho na escola, e Ivone num curso técnico de costura que ela quis fazer. Sempre gostou de trabalhar com as mãos, igual a mim. E com o restante do dinheiro do ouro, fiz a coisa que mais me deu prazer na vida. Voltei a estudar. Comecei do zero com uma professora particular que vinha em casa. Primeiro aprender a ler e escrever direito, depois as contas mais complicadas. Era difícil pra caramba. Meu cérebro parecia enferrujado. A mão tremia ao segurar o lápis. Mas aos pouquinhos fui pegando o jeito. Em 2 anos já conseguia ler um livro inteiro sem ajuda, escrever carta, fazer conta de porcentagem. A sensação de liberdade que isso me dava era quase tão boa quanto a fuga do garimpo. Depois que peguei gosto pelo estudo, decidi que queria uma profissão de verdade, algo que me permitisse ajudar outras pessoas que passaram pelo que passei. Fiz um curso técnico de enfermagem que era o mais próximo de realizar meu sonho sem precisar de anos e anos de faculdade. Nas aulas conheci o Augusto, professor de matemática que dava apoio para os alunos com dificuldade nas contas. Homem quieto, sério, de óculos grosso e jeito tímido. Nada parecido com os homens brutos que eu tinha conhecido. No começo, eu fugia dele. Tinha verdadeiro pavor de homem chegando perto de mim. Mesmo sabendo na cabeça que nem todos eram como Juvencio e seus capanga, meu corpo reagia como se tivesse em perigo. Suava frio, tremia. Às vezes tinha que sair correndo para vomitar. Mas o Augusto era paciente de um jeito que eu nunca tinha visto. Não forçava aproximação, não fazia pergunta. Só estava ali, ensinando matemática com uma voz calma que foi, aos pouquinhos, baixando minhas defesas. Levou mais de 1 ano até eu conseguir ficar sozinha numa sala com ele, sem entrar em pânico. Outro ano até aceitar tomar um café depois da aula. E mais outro até permitir que ele segurasse minha mão.
Cada pequeno passo era uma batalha contra os fantasmas do passado. O Augusto nunca soube de tudo isso até muito tempo depois. Achava que eu era apenas uma mulher muito tímida e recatada. Quando finalmente criei coragem, contei tudo para ele. Desde o começo, sem esconder nada. O garimpo, os abusos, a fuga, o ouro roubado. Falei uma noite inteira, as palavras saindo como rio depois de chuva forte. Achei que ele ia se afastar, que ia me ver como suja, como criminosa. Em vez disso, ele chorou. Chorou por mim, pelo que eu tinha passado, pela força que tive que ter. Foi a primeira vez que vi um homem chorar de verdade, não de dor física ou raiva, mas de empatia. Algo quebrou dentro de mim naquele momento, um muro que eu nem sabia mais que existia. Nos casamos quando eu tinha 30 anos, cerimônia simples, só com a família e poucos amigos. Ivone já tinha casado também, Celina estava terminando o magistério, Toninho sonhava em ser médico. A vida que começamos juntos não era luxuosa, mas era honesta e tranquila. Tive 2 filhos com Augusto, o Carlos e a Jurema. Criei eles com valores que aprendi da forma mais dura: respeito, honestidade, igualdade. Ensinei meu filho que mulher não é objeto, não é propriedade. Ensinei minha filha que seu corpo é sagrado e só ela manda nele. Mesmo com a vida mais estável, nunca esqueci de onde tinha vindo e o que tinha passado. Uma parte do ouro que guardei foi usada aos pouquinhos, ao longo dos anos, para ajudar outras mulheres em situação parecida. Não podia fazer isso abertamente. Ainda tinha medo de ser descoberta pelo crime do roubo ou por algum parente do Juvencio querendo vingança. Mas, trabalhando como enfermeira, eu encontrava muitas mulheres machucadas, abusadas, sem saída. Para elas, eu arranjava dinheiro de doação anônima, passagem para outra cidade, contato com gente que podia ajudar. Com o tempo, consegui financiar algumas casas de passagem no Amazonas e Rondônia. Lugar onde mulher que fugia de situação de violência podiam ficar até conseguir se reerguer. Fazia tudo por baixo dos panos, sem aparecer, só garantindo que o dinheiro chegasse onde precisava. Era minha forma de justiça silenciosa. O ouro que tinha sido manchado com nosso sangue agora servia para salvar outras. Sobre o Juvencio, fiquei sabendo anos depois que ele e vários do garimpo tinham sido presos. Não pelo que fizeram com a gente. Isso ninguém nunca soube ou se importou. Foram presos por sonegação de imposto, por exploração ilegal de minério, por assassinato de índio da região. Ironicamente, nenhum dos crimes que cometeram contra nós mulher entrou na conta. Mas pelo menos a justiça, mesmo que por outras razões, os alcançou. O garimpo fechou nos anos 80, quando o governo apertou a fiscalização na área. Hoje deve ser só mato crescendo de novo, cobrindo as feridas que os homens fizeram na terra. Das 12 mulheres que fugiram comigo, mantive contato com 3 ao longo dos anos. Teresa, que virou uma grande curandeira no interior do Pará. Januária, que conseguiu voltar a ser professora e fundou uma escolinha no Acre. E Meire, que abriu um pequeno comércio em Boa Vista e criou 5 filhos adotivos. As outras se espalharam pelo Brasil. Algumas mudaram tanto de nome e vida que nem eu conseguiria achar. Espero que tenham encontrado paz. O tempo passou, o mundo mudou, mas algumas coisas permanecem iguais. Quando vejo no jornal notícia de tráfico de mulher, de exploração sexual, de menina vendida ou roubada, sinto o mesmo nó no estômago que sentia naquele barracão do garimpo. A diferença é que hoje tem mais gente falando sobre isso, tem Delegacia da Mulher, tem Lei Maria da Penha. Na minha época, nem nome tinha para isso. Era só a vida como ela é. Vejo os mesmos sinais nas mulheres jovens de hoje que sofrem abuso. O olhar baixo, o jeito de se encolher quando um homem levanta a voz, a forma de se vestir para esconder marca no corpo. Reconheço porque já estive ali. Às vezes, quando encontro uma assim no posto de saúde onde trabalhei até me aposentar, consigo chegar perto, oferecer ajuda. Nem todas aceitam,
nem todas conseguem sair. Mas algumas sim, e por essas vale a pena continuar tentando. Com minhas netas, 5 moças lindas que hoje já são mulher feita, sempre fui direta. Ensinei desde cedo a reconhecer relacionamento abusivo, a identificar homem controlador, possessivo, violento. Mostrei a importância de ter independência financeira, de nunca depender totalmente de ninguém. Um homem bom te ajuda a ir a crescer, não te diminui, sempre dizia para elas. E se te machucar uma vez, vai machucar de novo. Sai enquanto pode. Também ensinei a importância de ajudar outras mulheres, de estender a mão, de não julgar quem está numa situação difícil. Tem hora que a gente faz o que precisa para sobreviver, falava para elas, e não cabe a ninguém julgar sem ter andado com aquele sapato. Quando elas perguntavam como eu sabia tanto disso, dizia que a vida tinha me ensinado. Só contei a história completa quando todas já eram adultas, e ainda assim, guardando certos detalhes só para mim. Hoje, olhando para trás com os olhos de uma mulher de 79 anos, vejo que minha vida foi como um rio que começa turbulento, cheio de pedra e queda, mas que com o tempo vai encontrando o seu curso, ficando mais calmo, mais profundo. Não posso mudar o que aconteceu, as marcas que carrego por fora e por dentro, mas posso dizer, com a mão no coração, que venci. Não só sobrevivi, vivi de verdade, amei, criei filho, ajudei outro, construí algo bom a partir de tanto sofrimento. Ainda acordo às vezes no meio da noite, suada, achando que estou de volta naquele barraco. O cheiro da cachaça, a sensação das mãos ásperas, o peso do corpo, tudo tão real que parece que estou lá de novo. Mas aí vem a clareza, o entendimento de que aquilo acabou, que estou segura na minha casa, na minha cama. E aí consigo respirar de novo e voltar a dormir. As cicatrizes nunca somem completamente, mas a dor fica mais suportável com o tempo. Se tem uma lição que aprendi com tudo isso, é que a gente nunca deve desistir de procurar saída, mesmo quando parece que não tem nenhuma. E que juntas, nós, mulher, somos muito mais fortes do que sozinha. 12 mulheres consideradas fraca, sem estudo, sem recurso, conseguiram fazer o que muita gente acharia impossível. Porque quando a vontade de ser livre é maior que o medo, não tem cerca, não tem cadeado, não tem ameaça que segure. Eu sou Aracy Mendes e essa foi a história da minha vida. Uma história de horror que se transformou em libertação. Não me arrependo do ouro que levei, me arrependo só de não ter conseguido ajudar mais mulheres que ficaram presas em outros garimpos. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que a vida tentou quebrar, mas não conseguiu, clique nos quadradinhos que estão aparecendo na tela agora. Porque a sabedoria não vem dos livros, vem das cicatrizes que carregamos. E nós, velhas que somos, temos muito ainda para contar.